Graça e paz. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 9, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando lemos a palavra de Deus, Deus sempre fala ao nosso coração no sentido de fortalecer a nossa fé. E Pedro escreve aos cristãos que estão sofrendo grande perseguição, como diz o verso 6, várias provações, a quem ele chama de forasteiros, no versículo 1 do capítulo 1. O apóstolo quer dar aos seus leitores razões que os ajudem a permanecerem na fé no Senhor. E quando lemos, parece que essa carta foi endereçada a nós, e de certa forma sim, pois nos apresenta também as mesmas razões, as mesmas motivações, que com certeza nos ajuda, com certeza nos fortalece, dia após dia, pois em tempos mesmo diferentes de quando a carta foi escrita, também temos os nossos sofrimentos, temos as nossas provações, precisamos de encorajamento para enfrentar as nossas dificuldades, sempre com os nossos olhos na pessoa de Cristo Jesus. Dentre tantas razões apresentadas por Pedro em toda a sua carta, podemos observar algumas interessantes nesse texto. Primeiro, que devemos perseverar sabendo em quem está depositada a nossa esperança. A nossa esperança está alicerçada em Deus. Diz o verso 3, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ela está depositada em Deus. E no verso 21 lemos, e por Ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Verso 21. O verso 6 diz que seremos contristados por breve tempo, ou seja, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dificuldades ou alguma perseguição serão por pouco tempo, serão passageiras, mas a nossa esperança e viva esperança é a vida eterna em Cristo, e durará por toda a eternidade. Outra palavra para motivação é que devemos lembrar sempre que somos guardados pelo poder de Deus. O verso 5, o apóstolo diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, ou nisto mostre grande alegria. Essa alegria não se baseia em circunstâncias temporárias, mas se refere à alegria que provém do nosso relacionamento com Deus, sua presença nos guardando, não dos sofrimentos, mas nos guardando em meio aos sofrimentos que porventura venhamos a enfrentar. Davi, homem de muitas lutas, de muitas batalhas e até mesmo enfrentando muitas vezes perigo de morte, então ele expressa assim no Salmo 23 e verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus nos guarda pelo seu poder e nunca devemos duvidar disso. E essa carta de Pedro vem nos encorajar a olhar sempre, a lembrar sempre de que Ele está nos guardando com o seu poder. Uma outra palavra que encontramos aqui é que nós agora possuímos, sabemos o resultado da nossa fé, a salvação da nossa alma. Jesus afirmou: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. E Paulo assim escreve: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Temos consciência de que somos suscetíveis de sermos afligidos, de sermos perseguidos, mas convictos da nossa salvação em Cristo. Nada disso pode tirar a nossa alegria, pode tirar a nossa paz. Não somos mais escravos do pecado. Servimos a Deus, servimos a Cristo Jesus, e isso nos dá alegria, e a presença do Senhor no nosso coração nos traz paz. Nessa certeza, nessa convicção de que somos salvos na pessoa de Cristo Jesus. A nossa esperança está depositada em Deus, um Deus Criador, no Deus Redentor, cheio de misericórdia, e lembrando sempre que somos guardados pelo poder de Deus, convicto de que somos salvos em Cristo Jesus. Assim somos fortalecidos para enfrentar as adversidades, para enfrentar as lutas e até mesmo os sofrimentos que porventura acontecer nas nossas vidas. E aqui termino com as palavras de Pedro, que diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11. Que Deus abençoe.